Durante um bom tempo, exatamente quanto, segundo os critérios da Terra, ela não saberia dizer, Débora esteve em paz. O mundo lhe exigia pouco, o que reforçava sua convicção de que a causa de tantas agonias no reino de Ir se originavam das pressões exteriores. Algumas vezes, inclusive, conseguia ficar em contato com a realidade a partir de Ir, como se a ruptura existente entre ambos não fosse mais do que uma névoa muito tênue. Nesses momentos, passava a se chamar Janussi, porque se sentia como a Juno de duas faces, cada uma voltada para um lado. O primeiro incidente na escola ocorreu exatamente quando, por um deslize, deixou escapar esse nome. Estava vivendo naquele dia conforme um calendário secreto, em Ir não se media o tempo da mesma forma que no mundo, quando, de repente, retomou o calendário pesado. Sobreveio uma sensação tão maravilhosa e onisciente da transição que Débora não resistiu ao ímpeto de anotar no cabeçalho da folha de aula as palavras Janussi agora. A professora, vendo-as, perguntou: Débora, o que foi que escreveu no papel? O que significa a palavra Janussi? E ficou ali, parada junto à carteira, aguardando a resposta. Débora sentia renascer dentro de si como os terrores de algum pesadelo remoto e o ambiente luminoso e saudável da sua sala de aula se desvaneceu completamente. Olhou ao redor e descobriu que só era capaz de perceber os objetos em seus contornos. Tudo estava envolto em tonalidades cinzas, sem qualquer dimensão de profundidade. As coisas se tornaram planas, como num quadro. As palavras escritas no papel simbolizavam a passagem do tempo de Ir para o da Terra. Surpreendida, porém, em plena transição, Débora teria que responder agora pelos dois mundos. Só que responder implicava em descortinar o horror em toda a sua plenitude. Um horror do qual não teria acordado racionalmente. Por isso, mentira e dissimulara, o coração sufocando de medo. Perigos desse gênero deveriam ser, a partir de então, evitados a todo custo. Naquela mesma noite, os personagens do grande coletor afluíram em massa ao mundo intermediário. Deuses e demônios, vindos de Ir e sombras da terra, e decidiram erguer sobre os seus reinos um censor, que se interpusesse entre as palavras e as ações de Débora e assim protegesse o segredo da existência de Ir. Com o correr dos anos, o poder do censor cresceu assustadoramente, até que recentemente terminou por impor sua presença em ambos os mundos, e com tamanha severidade que algumas vezes nenhuma palavra e nenhuma ação lhe escapavam. Um nome sigiloso segregado por descuido, um sinal eventualmente escrito, um raio de luz que penetrasse na região oculta, para sempre poderiam destruir Débora e seus dois mundos. Na Terra, a vida do hospital prosseguia normalmente. Débora trabalhava na oficina de artesanato, aliviada por saber que também o mundo tinha seus esconderijos a oferecer. Aprendeu a fabricar cestos, aceitando todas as instruções, embora sem dispensar os modos impacientes e ásperos. Sabia que nenhuma de suas companheiras de trabalho gostavam dela. As pessoas, aliás, jamais gostaram dela. Certa vez, uma menina grandalhona de sua ala veio convidá-la para jogar tênis, e o choque repercutiu até o fundo de Ir. Ainda voltou a ver algumas vezes o médico do cademinho, e soube que se tratava do administrador da ala, a quem cabia conceder os privilégios. Etapas análogas aos do mundo normal, como, por exemplo, sair do quarto pela manhã, jantar na companhia dos outros, passear no pátio e, por último, sair do próprio hospital e ir sozinha a um cinema ou fazer compras. Cada uma dessas etapas constituía um privilégio e possuía uma certa conotação de recompensa que, curiosamente, parecia se exprimir em termos de distância. O médico permitiu que Débora passeasse sem restrições no pátio, mas não fora do hospital. Débora comentaria depois com a tal grandalhona que se chamava Carla. Pois é, veja só, eu tenho 100 metros quadrados de sanidade. Se havia unidade de medidas, tais como homens-hora, anos-luz, por que não sanidade de metro? Carla consolou-a. Não se preocupe, logo você receberá mais privilégios. Se você se esforçar bastante com o seu médico, eles vão aliviar um pouco a barra. O que eu não sei é quanto tempo vou ficar aqui. Já se passaram 3 meses. E imediatamente ambas pensaram nas mulheres lá no final da ala. Todos tinham mais de 2 anos de hospital. As pessoas saem daqui algum dia? Perguntou Débora. Quer dizer, ficam boas e então saem? Não sei, respondeu Carla. Resolveram perguntar a uma enfermeira. Não sei, foi a resposta. Não estou aqui há tanto tempo assim. Ressoaram ao mesmo tempo um grunhido de Lactamion, o deus negro, e a risada zombeteira de Coletor. A síntese de todas as imagens de professoras, parentes, colegas de escola, eternamente reunidos em segredo para julgá-la e atormentá-la para sempre. Para sempre, menina maluca. Para sempre, menina preguiçosa. Mais tarde, uma das enfermeiras estagiárias se aproximou de Débora, que estava deitada, olhos fixos no teto. Vamos, é hora de se levantar, disse ela com uma voz vacilante e assustada, que denunciava sua inexperiência.
Fazia parte de um novo grupo de estagiários cumprindo um período de treinamento psiquiátrico no hospital. Débora suspirou e se levantou obediente, pensando consigo mesma. Ela deve ficar atônita com a densidade da loucura com que estou capaz de impregnar a esse quarto. Venha comigo, disse a estudante. A doutora quer vê-la. Ela é uma das chefes aqui. Uma médica muito famosa. Por isso devemos nos apressar, senhorita Blau. Ora, já que ela é tão boa assim, vou pôr os sapatos, respondeu Débora, observando a divertida expressão da surpresa da moça e o esforço que fazia para reprimir o olhar de desaprovação. Ela devia ter recebido instruções para ocultar todo e qualquer sentimento mais intenso, como ódio, medo ou prazer. Você devia ficar agradecida, disse a estagiária, já que é muita sorte ser recebida por ela. Conhecida e amada por loucos do mundo inteiro, ironizou Débora. Vamos. A enfermeira destrancou a porta da ala e, em seguida, a que dava para as escadas. Desceram para um andar inferior que estava aberto e saíram pelos fundos do prédio. A enfermeira apontou para uma casa toda caiada, com venezianas verdes. Uma dessas casinhas branquinhas que se vê em cidades menores à beira de uma rua sombreada por carvalhos. Erguia-se, por incrível que pareça, bem no meio do hospital. Dirigiram-se à porta da frente tocar a campainha. Depois de algum tempo, uma mulherzinha baixa e gorducha, cabelos grisalhos, veio abrir. Escomos da seção de admissões. Aqui está ela, disse a enfermeira. Poderia vir buscá-la dentro de 1 hora? Tenho ordem para esperar. Está bem. Mal Débora entrou na sala, o sensor começou a dar sinais de alarma. Onde está a médica? Será que ela está espiando a gente por trás de alguma porta? A governanta acenou com a cabeça em direção a um quarto. Onde está a doutora? Perguntou Débora, querendo anular a justa posição atordoante de paredes e portas. Sou eu a doutora, respondeu a mulher. Pensei que você soubesse. Sou a doutora Freud. Ante Rabai soltou uma sonora gargalhada, caindo e mergulhando em suas próprias trevas. Que disfarce! E o censor resmungou. Tome cuidado, muito cuidado. A governanta famosa médica levou Débora para um quarto ensolarado e voltou-se a convidando. Sente-se, fique à vontade. Invadiu-a uma sensação de total exaustão. Quando, porém, a doutora perguntou, há alguma coisa que você queira me dizer? Débora, num ímpeto de cólera, ergueu-se em um salto e exclamou, para ela, para ir e para o coletor e para o sensor. Está bem. Você faz as perguntas e eu respondo. Você elimina meus sintomas e me manda para casa. E depois, o que é que eu terei? Com a sua voz suave e pausada, a doutora respondeu. Se você realmente não quisesse se livrar desses sintomas, não me teria dito isso. Débora sentiu apertar o laço do medo. Vamos, sente-se. Você não terá que se livrar de nada enquanto não estiver pronta. E quando isso acontecer, haverá outras coisas para tomar lugar dos sintomas. Débora sentou-se, o sensor preveniu-a. Ouça. Pássaro, há mesinhas demais por aqui. As mesas não têm como se defender da sua falta de jeito. Você sabe por que está aqui? Perguntou a doutora. Porque sou desastrada. Desastrada em primeiro lugar, depois há uma enorme lista de defeitos. Preguiçosa, geniosa, cabeçuda, egocêntrica, gorda, feia, má, grosseira e cruel. Ah, e mentirosa também. Essa última categoria inclui vários itens. Falsa perda de visão, dores imaginárias que causam verdadeiros tormentos, lapsos inverídicos de audição, ferimentos inventados na perna, tonteiras fingidas e outras doenças que não existem. B. Falta de esportividade. Mencionei antipatia? Antipatia também. Seguiu-se um longo silêncio, acompanhado com os olhos as partículas de pó que flutuavam nos feixes de sol projetados na janela. Débora percebeu que, possivelmente pela primeira vez, dissera aquilo que realmente sentia. Se essas coisas eram verdadeiras, azar. Que fossem. Deixaria o consultório tendo pelo menos confessado seu cansaço e seu desgosto desse mundo sombrio e angustiante. A doutora contentou-se em dizer, bem, é uma lista e tanto. Alguma dessas coisas, creio, não existem, mas de alguma forma já temos um trabalho definido pela frente. Fazer com que eu vire simpática, carinhosa, encantadora e feliz pelas mentiras que eu prego. Ajudá-la a ficar boa, para abafar minhas queixas, para acabar com elas quando forem produtos de uma revolta de seus sentimentos. O laço apertou mais ainda. Débora tremia de medo e começava a ver tudo cinza de novo. Você está dizendo a mesma coisa que todo mundo diz. Queixas falsas de doenças falsas. Pelo contrário, parece que eu disse que você está muito doente. Como todos os outros aqui? Era o mais perto que eu ousava chegar. Perto demais até das negras regiões do terror. Por acaso você quer saber se eu acho que seu lugar é aqui? E se o que você tem é o que se costuma chamar de uma doença mental? A resposta nesse caso é sim. Nesse sentido, você está mesmo doente. Mas com um esforço decidido de sua parte, com a ajuda séria de um médico, acho que você pode melhorar. Verdade nua e crua.
Sim, era isso. Louca. Apesar do horror que essa inefável noção despertava, agora irremediavelmente localizada, emanava das palavras da doutora uma espécie de luz que se projetava sobre vários outros recintos do passado. Sua casa, sua escola e todos os consultórios faziam repercutir a mesma acusação bem-humorada. Não há nada de errado com você. E, no entanto, durante anos e anos, Débora soube que havia algo de errado sim. Algo profundo e grave, mais sério ainda do que as perdas momentâneas de visão, as dores lacinantes, a manqueira temporária, as crises de terror e as repentinas ausências de memória. Eles, porém, viviam insistindo, não há nada de errado com você. Basta apenas que... Justificava-se, enfim, toda a revolta que sempre sentira naqueles consultórios. Em que é que você está pensando? Vejo que seu rosto se descontraiu um pouco, interveio a doutora. Estou pensando na diferença que há entre a má conduta e a felônia. Como assim? O prisioneiro se declara culpado, recusando a sentença de que não é portador de nenhum mal grave, e agora aceita o veredito de culpado por loucura em primeiro grau. Em segundo grau, talvez, corrigiu a doutora, sorrindo. Loucura nem totalmente espontânea, nem totalmente premeditada. Uma imagem instantânea passou pela cabeça de Débora. Visualizou seus pais, ao mesmo tempo que individualizados e bem unidos, postados do outro lado da maciça porta do consultório. Premeditada realmente não, mas com um pouco mais do que simples malícia. Débora foi despertada pela enfermeira, que ia e vinha na sala do lado, como se quisesse preveni-las de que o tempo havia expirado. A doutora propôs então, se você estiver de acordo, podemos combinar outra hora e começar nossas conversas, porque acredito que se você e eu trabalharmos juntas para valer, venceremos tudo isso. Gostaria de repetir que não pretendo destruir sintomas nem doença alguma contra sua vontade. Débora recusou-se, por medo, a manifestar abertamente seu consentimento, mas deixou que o rosto expressasse um cauteloso sim. Imediatamente compreendido pela médica. Ao sair do consultório, procurou controlar todos os seus gestos, de modo a parecer outra pessoa, afetando a maior indiferença possível em relação ao lugar e a quem estava ali. Amanhã à mesma hora, avisou a doutora, a enfermeira e a paciente. Ela não pode entendê-la, disse Débora. Caronte fala grego. A doutora Freide riu, mas logo seu rosto se tornou grave. Algum dia espero poder ajudar você a ver o mundo como algo diferente de um inferno estígio. Foram-se então. Caronte de touca branca, o uniforme listrado, atravessando o espírito para trancafiá-la de volta à ala. A doutora Freide, observando as duas retomarem o prédio do hospital, pensou consigo mesma. Em alguma parte de toda essa precocidade e amargura, em alguma parte da doença cujos limites ainda não sou capaz de determinar, pulsa uma força oculta. Sim, essa força existia e se manifestava. Prova disso é que luzira na expressão de alívio que sobreveio ao ser admitida a existência da doença. Luzira, especialmente na tentativa de suicídio, que não fora senão um mudo grito de socorro e na declaração franca e dramática, gesto característico dos adolescentes e dos doentes que insistem em lutar, de que se acabar o jogo e cair a máscara. Agora a doença mental estava exposta. Suas raízes, porém, mergulhavam tão profundamente quanto, por exemplo, o núcleo branco de um vulcão camuflado pelas florestas de suas encostas. Debaixo mesmo do vulcão estava sepultada a preciosa semente de força e determinação. Dessa vez... Ah, se dessa vez eu pudesse fazê-la germinar, suspirou a doutora, enveredando pelo vocabulário da sua língua natal. Suzy Blau aceitou bem a história da escola para convalescentes. Quando Esther, no entanto, informou os pais, procurando acrescentar o hospital como uma simples clínica de repouso, eles ficaram decepcionados e furiosos. Não há nada de errado com os miolos dela. A menina tem uma inteligência excepcional, protestou o avô. Esse era o seu maior elogio. O problema é que nessa família os miolos pularam uma geração e foram cair nela. Ela é igual a mim, carne da minha carne. Para o diabo com vocês todos, e retirou-se da sala indignado. Nos dias seguintes, Esther voltou a procurá-los, simplificando que apoiasse sua decisão. Mas foi inútil. Só quando Cláudio, o irmão mais velho, e a outra irmã, Natalie, os favoritos da família, fizeram ver ao velho e à velha a medida que era realmente necessária, ele se acalmou um pouco. Débora, afinal, era a menina dos seus olhos. Jacob, por sua vez, permanecia calado, inseguro do que ele e Esther haviam feito. Foram 2 vezes consultar o Dr. Lister. Jacob ouvia tentando se consolar e se convencer de que o internamento fora de fato necessário. Diante de perguntas objetivas, tinha que concordar. A realidade era realmente inexorável. Quando, porém, se deixava levar pelos que os sentimentos diziam, por pouco tempo que fosse, todo o seu mundo vibrava de apreensão. As discussões entre ele e Esther, que sempre escamoteava a questão crucial, invariavelmente terminavam num mundo clima de rancor e acusação. No final do primeiro mês, receberam uma carta do hospital relatando em termos bastante vagos a atividade de Débora.
Ajustara-se bem. A rotina e a equipe do hospital iniciara a terapia e já passava pelos pátios. Esther empenhou-se em extrair todas as migalhas de esperança incrustadas no tom reservado da carta, lendo e relendo cada palavra, destacando qualquer evidência positiva, interpretando os comentários sob os mais diversos ângulos, até descobrir qual aspecto era mais favorável. Ao mesmo tempo, lutava numa outra frente contra a relutância de Jacob e do velho, ensaiando antes de cada batalha verbal os argumentos diante de uma imagem no espelho. Quanto ao velho, tinha a impressão de que no íntimo ele sabia que a decisão era necessária. O ressentimento com a hospitalização de Deborah mascarava na realidade seu orgulho ferido de imigrante. Era um homem de temperamento dominador e energético, de uma inteligência aguda e brilhante. Esther notava que ele começava a amolecer, embora sua linguagem continuasse tão ríspida quanto antes. Parecia-lhe em determinados momentos que a doença de Deborah, desde que chegara aquele desenlace, transformara o ritmo e o sentido de suas vidas, sujeitando-as a constantes reavaliações críticas. Certa noite perguntou abruptamente a Jacob: qual é a nossa responsabilidade em tudo isso? Quais os erros terríveis que cometemos? E eu sei, respondeu ele. E se soubesse, teria cometido erros? Parecia uma vida boa, uma vida muito boa que ela tinha, agora dizem que não. Demos amor, demos conforto, ela nunca sofreu ameaça de frio ou de fome. Esther lembrou-se que Jacob também fora um imigrante. Conhecera o frio, a umidade e a fome, enfim, todas as agruras da vida de um estrangeiro. Quantas vezes deve ter jurado poupar os filhos de tais privações? Acariciou-lhe o braço. Num gesto protetor, ele se virou e perguntou desalentado: o que pode haver mais, Esther? O que pode haver mais? Ele não soube o que responder. No dia seguinte, escreveu para o hospital perguntando quando poderiam visitar a filha e ver a médica. Jacob, reanimado, passou a esperar ansiosamente a resposta. O velho contentou-se em resmungar. O que é que eles vão fazer? Admitir que foi mais um engano? O mundo está cheio de imbecis. Por que esse lugar seria imune à imbecilidade? Bobagem, disse Jacob irritado, num tom que jamais ousara empregar com o sogro. Os médicos têm um código de ética a cumprir. Se acharem que se trata de um engano, não nos deixarão trazê-la de volta imediatamente. Esther compreendeu que ele ainda esperava uma mudança de diagnóstico. Um milagre qualquer que fizesse com que todas as portas do hospital se escancarassem e o filme de sua existência voltasse a um ano atrás, e então todos ririam juntos das peças que a vida prega da gente. Retroceder, retroceder até que tudo estivesse apagado e esquecido. Sentiu pena de Jacob, mas não podia permitir que continuasse se iludindo a respeito da visita ao hospital. Eu gostaria de dizer aos médicos e perguntar a eles: bem, nossas vidas mudaram. Há coisas que talvez Deborah desconheça e que nos levaram a fazer o que fizemos. Há razões para muitas delas, que por melhores que fossem nossas intenções, não teriam sido diferentes. Nossas vidas foram simples, foram boas, foram dignas, ele afirmou com convicção inabalável. Esther percebeu que certas coisas que tinha dito se refletiam nele em sua relação com ele, tanto antes de se casarem como depois, quando ela deveria ter mudado seus vínculos de dedicação e não o fizera. Faltava-lhe agora a coragem de magoá-lo. De qualquer modo, não adiantaria nada. Os conflitos decisivos pertenciam ao passado. Para todos, exceto Deborah, eram questões já mortas. Agora, como saber o que tinham representado para ela? No correr dos primeiros meses, após o internamento, houve momentos de calma, até mesmo de felicidade. Suzy, depois que ficou sozinha em casa, começou a definir sua personalidade. Jacob, por mais que negasse, acabou reconhecendo que por muito tempo, até a partida de Deborah, andara na ponta dos pés, num clima de expectativa e sobressalto, assustado com algo que ninguém ousava mencionar. Certo dia, Suzy trouxe para casa um grupo de colegas da escola. Entraram os outros tropéis rindo e brincando, e Esther, contagiada pela algazarra, convidou todos para jantar. Suzy brilhou os olhos naquela noite. Depois que foram embora, Jacob comentou bem-humorado: que bobinhos! Será que nós fomos bobinhos assim? Você viu aquele gurizinho de boné? Soltou uma gargalhada e, dando-se conta de como estava contente, comentou: meu Deus, como ri essa noite! Há séculos não me divertia tanto. Calou-se pensativo. Puxa, será que foi mesmo há tanto tempo assim? Anos? Sim, disse ela, foi há muito tempo. Então talvez seja verdade que ela estava infeliz. Doente, emendou Esther. Infeliz, gritou Jacob, retirando-se furioso da sala. Alguns minutos depois repetiu: apenas infeliz. Seus pais escreveram pedindo uma visita, disse a doutora Freud. Deborah estava sentada do outro lado do sólido portão levadiço do século XII, que, ocasionalmente, a separava da doutora. Nem bem a médica mencionara seus pais e a visita, Deborah ouviu bruscamente o ranger metálico das correntes e o portão invisível interpôs-se entre as duas. O que há? Perguntou a doutora,
que mesmo sem escutar os rangidos notara os efeitos. Não posso vê-la de verdade nem ouvi-la de verdade, disse Débora. Você está do outro lado do portão. Ah, o seu portão medieval de novo. Sabe, costuma haver uma portinhola neles. Por que você não experimenta abri-la? A portinhola está trancada também. A doutora fitou o cinzeiro. Ora, esses seus construtores de portões não são lá muito espertos. Constroem as barreiras com portas laterais e depois não conseguem abri-las. Débora ficava aborrecida quando a doutora se apoderava de fatos que eram só seus. Manuseava-os e utilizava-os para seus próprios fins. A barreira entre elas tornava-se cada vez mais indevassável. A voz suave, com sotaque peculiar, que vinha do outro lado do muro metálico, ia se apagando aos poucos, cada vez mais perto do silêncio. As últimas palavras foram: Você quer que eles venham? Quero que mamãe venha, disse Débora, mas ele não. Não quero a visita dele. Ficou surpresa consigo mesma, sabia que falava sério. Que dissera algo de certo modo importante. Mas importante em quê? Durante muitos anos foi assim. As palavras que dizia pareciam não corresponder a uma ordem do seu cérebro. Ocorria-lhe às vezes uma determinada sensação. Essa sensação era verbalizada, mas a lógica que havia por trás dela, sem a qual jamais conseguiria convencer o mundo, permanecia muda. O resultado foi que acabou perdendo a confiança em seus próprios desejos. Por isso mesmo, passou a defendê-los mais cegamente ainda. O que sentia no momento era uma parte, sabia muito bem, o contentamento por dispor do poder de gratificar e punir. O amor do pai era a arma que Débora possuía contra eles. Pressentia ainda que fosse difícil expressar que o amor e a compaixão deles seriam perigosos naquele momento. Sabiam que o hospital estava sendo bom para ela. Sabia também que não conseguia defender essa certeza, nem justificar porque se sentia tão bem lá. Diante de sua nudez e da eloquência das trancas e grades, Jacob poderia se deixar vencer pelo horror e pela tristeza que ela mesma percebera nele quando a trouxera para o hospital. Quem sabe não decidir acabar com aquela prisão? Além disso, as mulheres da seção das perturbadas viviam gritando e uivando. Uma delas poderia entornar o caldo. Débora tinha consciência de tudo isso, embora fosse incapaz de expressá-lo. Reparou nos lábios da doutora que se moviam e imaginou-os cuspindo perguntas e acusações. Começou a despencar para ir, junto com Anterrabai, que rasgava a escuridão com seu fogo. A queda dessa vez foi longa. Durante muito tempo ficou mergulhado numa escuridão absoluta. Pouco a pouco as coisas que se revestiam de tonalidades cinzentas, demarcando faixas nítidas e regulares diante de seus olhos. O lugar lhe pareceu familiar. Era o poço. Ali os deuses e o coletor gemiam, berravam, só que de um modo inteiramente inteligível. Ouviam-se sons humanos e também esses vinham desprovidos no sentido. O próprio mundo se introduzira ali, só que distorcido e irreconhecível. Há tempos atrás, numa de suas quedas do poço, Débora se queimara toda com a água fervendo. Estava ao lado do fogão, viu a chaleira em ebulição, mas a finalidade e a forma daqueles objetos careciam de sentido. Nessas ocasiões, saber o sentido das coisas se tomava irrelevante. Inexistia, por exemplo, medo no poço, porque ali o medo perdia o sentido. Chegava até a esquecer frequentemente sua própria língua. O poço surgia horrendo justamente no momento em que emergia dele, ao readquirir uma vontade e a capacidade de responder aos estímulos do ambiente, ao sentir necessidade de recuperar o sentido das coisas, antes mesmo que esse sentido voltasse a vigorar. Certa vez, aconteceu na escola também, ela emergira do poço e encontrara a professora apontando uma palavra no seu livro perguntando: que palavra é essa? Ela lutou desesperadamente para tomar inteligível aquele amontoado difuso de curvas negras destacadas no branco da folha. Inútil. Foi necessário reunir todas as suas forças para lembrar o suficiente de inglês e perguntar: o quê? A professora ficou furiosa. Estava se fazendo de sonsa, então? Vamos, que palavra é essa? Nada. Ela foi incapaz de extrair o menor fragmento da realidade daquela confusão de linhas e de pontos na superfície branca. Alguém riu no fundo da sala e a professora, temendo comprometer sua autoridade, deixou Débora muda como estava e desapareceu na neblina cinzenta. O presente esvaiu-se, o mundo todo esvaiu-se. Agora, no consultório da doutora Freud, Débora continuava imersa nas profundezas do poço. Os horrores de volta à tona ainda não tinham começado, por enquanto. Coisas como linguagem, significado ou mesmo luz não tinham a menor importância. Esther Blau abriu ansiosamente a carta à medida que lia. Sua expressão facial ia passando da perplexidade à indignação.
Aqui diz que Débora quer que eu vá, mas que ela pediu à doutora que eu vá sozinha dessa vez. Procurou assim tomar as coisas mais fáceis para Jacob, evitando os termos em que vinha redigida a carta. Não verá o Sr. Blau. Bem, vamos até lá ficar um pouco com ela, então vocês duas podem ter uma longa conversa se quiserem. Com toda a cautela, Esther procurou fazê-lo entender. Jacob, só que se fôssemos os dois seria demais por enquanto. Eu posso dirigir sozinha ou tomar um trem. Não seja tola, disse ele. Besteira, eu vou. Não é besteira, ela insistiu. Por favor, Jacob. Ele apanhou a carta sobre a mesa e leu. Sua indignação voltou de início muito mais contra a esposa, por ela ter tentado encobrir a verdade e poupá-lo, do que propriamente contra os termos da carta. Quem ela pensa que é? Ela está doente, Jacob. Eu avisei e o Dr. Lister avisou. Está bem, está bem. O ressentimento acabou por vencer a indignação. Mas você não pode ir sozinha. Eu a levo de carro até lá e espero nos fundos. Caso ela mude de ideia, ainda poderá me ver. Claro! Ela capitulava de novo. Seria sempre assim, pressionada de ambos os lados o tempo todo. Não podia impedir que Jacob fizesse isso por ela. Quem sabe a conversa com a doutora não o reconfortaria? Levantou-se e tirou a carta das mãos dele, desejando que a viagem aliviasse sua dor por ter sido rejeitado tão inequivocamente. Ao se dirigir para o seu quarto, onde ia guardar a carta, ouviu Suzy conversando com um amigo pelo telefone. Mas eu não sei, não dá para planejar isso com antecedência. Eu já te falei, minha irmã Deb está muito doente. Não, eles recebem os relatórios todos os meses. Não se trata disso. É que se o próximo for ruim, eles não ficarão muito dispostos a receber gente aqui. Claro. Bem, eu te aviso se for possível. Esther não pôde conter a cólera que invadiu súbita e irreversível. Débora, olhe só o que ela fez conosco. A doutora Freud recebeu Esther Blau na sala clara e desarrumada de seu consultório. Considerava essencial descobrir se a mãe de Débora seria uma aliada ou uma adversária do tratamento. Muitos pais afirmavam frequentemente com sinceridade que queriam ajuda para os seus filhos e no final acabavam mostrando que havia todo um esquema montado em segredo, consciente ou inconsciente, o que inevitavelmente redundaria na ruína dos filhos. Isso porque a independência de uma criança representa uma ameaça inadmissível quando o equilíbrio dos pais é precário. Sob a aparência impecável de Esther, a doutora Freud viu que se tratava de uma mulher inteligente, sofisticada e íntegra. Demonstrava também ser dona de um temperamento enérgico, que transparecia em seu sorriso um tanto duro. Como devem ter lutado ao longo dos anos aquelas duas personalidades resolutas, mãe e filha. Sentaram-se nas confortáveis poltronas do consultório. A doutora sentia-se um pouco constrangida diante das joias magníficas e da elegância de Esther, que realçavam ainda mais seu próprio desalinho. Começou a estudá-la mais detidamente. Era sem dúvida saudável. Aceitava os penosos sacrifícios que a realidade impunha, sem deixar de gozar suas dádivas. A filha não. Onde estava a diferença? Depois de passear os olhos pela sala, a mãe perguntou: É aqui? É aqui que Débora vem? Sim. Na sua fisionomia cuidadosamente estudada, estampou-se uma expressão de alívio. É agradável. Não há grades. A doutora ficou impressionada com o esforço que ela fez ao pronunciar aquela palavra, para conservar o ar despreocupado. No momento, isso pouco importa. Não sei ainda se Débora confia em mim o bastante para ver essa sala tal como é. Ela vai ficar boa? A senhora não imagina como eu a amo. Veremos se é verdade, pensou a doutora Freud. O amor terá que enfrentar uma duríssima prova no que ainda está por vir. Para que ela fique boa, todos teremos que ser muito pacientes e trabalhar como nunca. Sua pronúncia dava um toque curioso ao tom coloquial. Ela vai precisar mobilizar uma quantidade extraordinária de energia para resistir aos impulsos que a compelem a se defender em segurança. Por isso, é provável que a senhora encontre cansada e que ela não esteja convenientemente arrumada para a visita. Há alguma coisa sobre ela que a preocupe de modo especial agora? Esther procurou estruturar suas ideias. Realmente era muito cedo para pensar nos progressos de Débora. Estava preocupada com outra coisa. Sabe, todos esses dias não paramos de pensar em como e por que isso aconteceu. Ela recebeu tanto amor. Disseram-me que essas doenças são causadas pelo passado e pela infância da pessoa. Por isso, todos esses dias não paramos de pensar sobre o passado.
Eu procurei, Jacob procurou, e toda a família pensou e especulou, e ainda assim não conseguimos encontrar qualquer razão. Não existe uma causa, entende? E é isso que nos assusta tanto. Ela falara num tom de voz muito mais elevado do que desejava, como se quisesse convencer as cadeiras e as mesas e a doutora, e a instituição toda com suas grades e as pessoas que gritavam por trás delas, e cujas razões para estarem ali tinham que ser outras. Tinham que ser. As causas são tão vastas que é impossível percebê-las de imediato. Dificilmente chegaremos a compreendê-las em toda a sua complexidade. Podemos, isso sim, contar nossas verdades pessoais e localizar causas pessoais. Fale-me a respeito de Débora e de você mesmo com suas próprias palavras e da forma como você vê as coisas. Bem, eu acho que devo começar com a história do meu próprio pai. Papai veio de Latívia, era um aleijado de um pé. De certo modo, esses dois fatos explicam-no melhor do que se eu começasse pelo seu nome e sua ocupação. Veio para a América jovem ainda, pobre, marginalizado e coxo. Lançou-se contra a vida como se ela fosse uma inimiga da verdade. Graças à sua força de vontade ferrenha, educou-se, fez negócios, fracassou e finalmente alcançou o sucesso e adquiriu fortuna. Comprou então uma mansão num bairro elegante, onde moravam as famílias mais ricas e mais tradicionais. Se por um lado admirava os modos respeitáveis de seus vizinhos, estes, por sua vez, desprezavam sua religião, seu sotaque e seus hábitos. Tomara a vida de sua mulher e de seus filhos extremamente miserável. Ele, contudo, permanecia inabalável, amaldiçoando os vizinhos, a mulher e os filhos, com os termos crus e ásperos que herdara de seu detestável passado. Os palavrões em polonês e em yiddish que aprendemos sentados em seu colo eram temperados com as mais refinadas lições de francês. Em 1878 era comum as filhas das famílias nobres aprenderem harpa. Sei disso porque tive que aprender harpa, embora esse instrumento já não estivesse mais na moda, embora eu odiasse e não tivesse o menor talento. Era um dos trunfos a conquistar, entende? E ele precisava conquistar a qualquer preço, mesmo que esse preço fosse eu. Lembro-me bem de que papai me pedia para tocar e ficava andando de um lado para o outro, resmungando para o nobre fidalgo que existia na cabeça dele. Veja, maldito, sou eu, o aleijadinho. Os filhos americanos de papai cresceram sabendo que seu valor pessoal e sua distinção, refinamento, nobreza, boas maneiras, cultura e sucesso não passavam de aparência. Para avaliar a consistência desses atributos, bastava observar o olhar que os vizinhos nos dirigiam. Ou então escutar os comentários de papai quando a sopa estava fria ou um dos noivos chegava atrasado. Quanto a estes, era preciso que também fossem trunfos, soberbos, estandartes para grandes famílias, emblemas de conquistas feitas através de alianças, tal como a nobreza no velho continente. No entanto, Esther, a obstinada, escolheu um pretendente aquém das expectativas da família. Tratava-se de um rapaz bastante esperto, educado e apresentável, embora só tivesse cursado uma escola de contabilidade e sua família não passasse de um bando de simplórios e pobretões. Não, ele não estava ao nível de Esther, nem dos sonhos que ela corporificava. Discutimos, brigamos e, enfim, diante das belas perspectivas imaginadas por Jacob para o futuro, papai acabou cedendo. Natalie se casara bem. A família podia, portanto, arriscar. Pouco tempo depois, ambas estávamos grávidas. Papai começou a se considerar fundador de uma dinastia. Pois não é que a filha de Esther nasceu loura? Acontecimento único, emocionante, inconcebível mesmo, loura e de tez clara. Ela veio, assim, libertar Esther de seu isolamento secreto, ao passo que para o velho representou réplica final a um fidalgo de aldeia morto havia tempos e suas filhas de pele clara, um autêntico fecho de ouro. Esther relembrou em seguida os tempos de grande crise em 1929. Um sopro de medo impregnava tudo. Medo e procurou uma palavra que trouxesse de volta aqueles anos. A sensação de irrealidade. Jacob iniciou sua carreira justamente no momento mais crítico da época, quando as oportunidades eram mais do que escassas. Garantiu que pagaria 1000 serviços de contabilidade para merecer Esther como esposa. Serviços enjoados e rotineiros, às sombras de que os outros rejeitavam. Embora esses serviços tivessem simplesmente desaparecido, cada coluna de números era cobiçada por 100 cérebros tão famintos e tão bem formados quanto dele.
Ainda assim, vivíamos num dos melhores e mais novos bairros da cidade. Afinal, nós, as filhas da dinastia, tínhamos que viver bem. Papai pagava todas as despesas. Débora nasceu envolta em rendas e tecidas à mão. Herança de alguma importante casa europeia derrubada pela Revolução. Apossar-se de uma bandeira ancestral respeitável valia mais do que acenar como uma nova. Era por isso que luxuosos gorros que Débora usava em seus passeios tinha outrora coberto a cabeça de um pequeno príncipe qualquer. Embora a aldeia lamacenta, as origens do camponês, já estivessem soterradas há mais de uma geração, subsistia naquele camponês um sonho de camponês ainda mais ambicioso. Não apenas ser livre, mas ser livre para ser nobre. Ao novo mundo, exigia-se mais do que apagar a amargura do velho. Como o ateu que exclama para Deus: "Você não existe e eu odeio você." Papai continua a esbravejar suas injúrias nos surdos ouvidos do passado. Enquanto Jacob ganhava 15 ou 20 dólares por semana, Débora tinha 12 vestidos de seda bordados à mão e uma babá alemã. Jacob sequer estava em condições de alimentá-la. Depois de algum tempo, voltamos para a mansão da família, agora rodeada pelo desdém de uma nova geração de vizinhos. Mesmo acorrentado ao meu próprio passado, percebia que Jacob se sentia infeliz, sobretudo por ter que aceitar a caridade de um homem que o desprezava. O medo, contudo, me levou a apoiar, sutil e decisivamente, meu pai contra o meu marido. O nascimento de Débora parecia ter tomado minha submissão necessária e justa. Jacob era o consorte da dinastia, mas Débora, a adorada e dadivosa Débora, sempre risonha e contente, era o eixo em como o qual giravam todos os sonhos. Um belo dia descobrimos que o brinquedo de ouro estava defeituoso. Naquela criança perfumada, cercada dos maiores cuidados, crescia um tumor. O primeiro sintoma foi uma incontinência das mais embaraçosas. A austera governanta alemã ficava possessa. Mas a preguiça não pode ser remediada nem pelas humilhações, nem pelas lágrimas e nem pelas ameaças. "Nós não sabíamos", exclamou Esther. A doutora olhou para ela. Como um ar ardente e impetuoso, o temperamento oculto por trás daquela fisionomia estudada e impassível. Nessa época, os horários e as governantas e os preceitos eram coisas absolutamente indiscutíveis. Era a pedagogia científica da época. Tudo bem esterilizadinho e o insano pavor dos germes de toda e qualquer mudança. O quarto das crianças parecia um hospital. "Sim, eu me lembro", disse a doutora sorrindo, como se tentasse consolar Esther. Porque já era tarde demais, exceto para o remorso, pelos tapas injustos e a interpretação excessivamente zelosa de especialistas equivocados. Por fim, fizemos os exames e veio o diagnóstico. Saímos consultando médico atrás de médico em busca de uma confirmação. Débora, é óbvio, teria do bom e do melhor. O especialista que a operou, uma das maiores sumidades do país. Era um médico excessivamente ocupado para se dar ao luxo de explicar alguma coisa à menina ou a de assisti-la quando, depois dos milagres da cirurgia moderna, sobreviesse a dor. A milenária, a bárbara dor. 2 operações e depois da primeira um sofrimento impiedoso. Esforcei-me por parecer alegre e confiante ao entrar no quarto de Deb, sem apagar o sorriso em seus lábios. Estava grávida de novo e preocupada porque tinha acabado de perder 2 gêmeos nascidos mortos. Contudo, na presença dos funcionários do hospital, da família e de Débora, meu rosto não variava nunca. Como é natural, fui ficando orgulhosa da força que eu era capaz de demonstrar. Quando finalmente soubemos que as operações tinham sido bem-sucedidas, não contivemos nossa euforia e o sentimento de gratidão que nos invadiu. Decoramos a casa toda, convidamos os parentes para uma festa de honra à saúde de Débora. 2 dias depois, Jacob conseguiu se empregar como responsável pela contabilidade de Sulzburger. Esther passou a rememorar velhos nomes que ressurgiram do nada. Página 37. A contabilidade de Sulzburger nos pareceu, àquela época, a coisa mais importante de nossas vidas. Consistia numa série de pequenos serviços extremamente lucrativos. Ficamos todos meio desvairados. Jacob poderia finalmente se libertar sem mais do que um simples consorte em sua própria família. Compramos uma casa nova, pequena, num bairro tranquilo e mais modesto. Não muito longe do centro da cidade. Tinha um jardim cheio de árvores e não faltavam crianças pela redondeza. Débora manifestou um pouco de medo no início, mas logo se desinibiu, começou a sair e fez amigos. Também eu fiz amigas e havia flores que eu mesma cultivava. O sol, as janelas sempre escancaradas.
nenhuma necessidade de empregados e o começo de minha autonomia em tomar decisões. Isso durou um ano maravilhoso. Uma tarde, Jacob chegou em casa com uma notícia de que o negócio de Sulzberger era, na realidade, uma vasta e intricada fraude. Investigara durante 3 meses a origem e o destino de todo aquele dinheiro até comprovar suas suspeitas. Pretendia pedir demissão no dia seguinte. Uma fraude complicada e engenhosa como essa até que tem um seu lado bonito. Vai nos custar tudo. Você sabe disso, não é? Pois mesmo assim não posso deixar de admirar a cabeça que montou tudo isso. Tivemos que vender a casa um mês depois. Estávamos de volta à mansão da família. Restava-nos pouquíssimo dinheiro. Meus pais resolveram dar a mansão para nós. Sem a família toda, ela se tornara grande demais, só para eles dois, e por isso tinham alugado um apartamento em Chicago. É claro que a mansão tinha que ficar nas mãos da família. E foi assim que aquele lugar odioso se transformou no lar dos Blaus. No inverno, Débora frequentava as melhores escolas e no verão as melhores colônias de férias. Sentia muita dificuldade em fazer amigos, mas no final isso também acontece com muita gente. Anos depois é que viemos a saber que a primeira colônia de férias, que ela frequentou em silêncio 3 anos seguidos, era de um antissemitismo cruel. Débora nunca se referia a isso. Víamos apenas os grupos alegres de meninas brincando, assando batata doce em volta da fogueira e cantando velhas canções de acampamento. Ela não demonstrava nenhum sinal de que estava doente e infeliz? Só essa atitude omissa? Perguntou a doutora Freud. Bem, sim, eu falei da escola. Era uma escola pequena e simpática, todos gostavam de lá. Seu aproveitamento era excelente. Um dia, porém, o psicólogo nos chamou e mostrou um teste que fora aplicado em todas as crianças. Segundo eles, a resposta de Débora indicava uma perturbação qualquer. Qual a idade dela na época? 10 anos, respondeu Esther com uma voz cansada. Comecei a observar com mais atenção minha filha prodígio, tentando desvendar sua mente, verificar se aquilo era verdade ou não. Reparei que ela não brincava com as outras crianças. Vivia escondida em casa, comia demais e acabou engordando. O processo foi tão gradativo e lento que eu só vinha notar naquele momento. Ah, e ela nunca dormia. Uma pessoa tem que dormir. Você quer dizer que ela dormia pouco? Sim, ela devia dormir, mas é que nunca a vi dormindo. Quando entrávamos em seu quarto à noite, sempre encontrávamos acordada. Dizia que tinha ouvido nossos passos na escada. No entanto, os degraus eram cobertos por tapete espesso. Costumávamos brincar a respeito do seu sono leve, mas não tinha graça nenhuma. A escola recomendou que a levássemos a um psiquiatra infantil. Fizemos isso e não adiantou nada. Ela ficava cada vez mais perturbada e insatisfeita. Depois da 3ª sessão, virou e perguntou: Por acaso eu não sou aquilo que vocês queriam? Será que vocês têm que corrigir o meu cérebro também? Era esse seu modo de falar já aos 10 anos de idade, com uma amargura excessivamente precoce para ela. Suspendemos as visitas ao psiquiatra. Não queríamos que ela se sentisse assim. Não sei bem como, mas sem nos darmos conta adquirimos o hábito, inclusive dormindo, de ficar à escuta. De quê? Não sei. Esther sacudiu a cabeça para expulsar a palavra proibida. Ao estourar a Segunda Guerra, foi impossível continuar sustentando uma mansão de 15 quartos. Enquanto tentávamos nos livrar dela, eu me dilacerava interiormente. Sentia-me ao mesmo tempo esmagada por aqueles quartos bolorentos, por uma terrível compulsão de guardar as coisas e pelo olhar crítico do velho, da velha e de toda a família. Até que finalmente encontramos um comprador. Sacudimos aliviados o peso morto do passado e mudamos para um apartamento na cidade. Pareceu-nos uma boa medida, especialmente para Débora. Suas pequenas excentricidades, seus pavores, sua solidão perderiam um pouco da estranheza no anonimato da cidade grande. Na realidade, ela continuou infeliz, embora os professores da nova escola a tivessem em alta conta, e os estudos andassem bem, sem exigirem grandes esforços da parte dela. Começou a aprender música e a se dedicar a todas as atividades próprias às meninas de sua idade. Esther procurou uma definição que tomasse verossímil o estado atual da filha. Bem, Débora era intensa. Lembro-me de ter conversado algumas vezes com ela sobre isso, recomendando-lhe que não tomasse as coisas assim tão a peito. Não adiantava. Era uma característica intrínseca de nós duas, que não seria eliminada por uma decisão ou por um pedido. Na cidade, Débora descobriu a arte. Seu interesse despertou com o ímpeto de uma tempestade. Consumia todas as suas horas vagas desenhando. Nos 2 anos seguintes, isso é, aos 11 e 12 anos de idade, ela deve ter feito milhares de desenhos, sem contar os esboços e rascunhos na escola. Levamos alguns deles a professores e críticos de arte.
que reconheceram que a menina era realmente talentosa e devia ser estimulada. O que só veio a calhar. Foi uma resposta fácil e luminosa às sombras e vagas suspeitas. E não poupei esforços para me convencer de que era uma resposta exata. A família encontrou de repente a explicação providencial para todas as esquisitices de Débora. O aspecto doentio, a sensibilidade, a insônia, a intensidade e os súbitos olhares de desamparo, rapidamente substituídos pela rigidez e a inexpressividade facial ou por uma espécie de entorpecimento mental. Tudo estava claro agora. Débora era uma pessoa especial, um espírito raro, de grande talento. Passamos a encarar com indulgências as doenças que se queixava, as suas distrações. Era a adolescência de uma menina excepcional. Não me cansava de repetir, mas no mínimo nunca cheguei a acreditar totalmente nisso. Uma evidência importuna qualquer sempre vinha relativizar essas racionalizações. Certa tarde, Débora foi ao médico, por causa de mais uma de suas indisposições misteriosas. Chegou em casa estranhamente pálida e assustada. No dia seguinte, saiu cedo para fazer qualquer coisa e voltou muito tarde para casa. Cerca de 4 horas da madrugada. Por alguma razão oculta e instintiva, acordei. Fui até o quarto dela, com a certeza íntima de que havia algo errado. Narrando agora o episódio ocorrido, uma estranha sensação de culpa. O quarto de fato estava vazio. Procurei no banheiro e encontrei sentada no chão, muda, olhando o sangue escorrer do seu pulso numa bacia. Perguntei-lhe por que simplesmente não deixar o sangue escorrer pela pia, contou a doutora. Sua resposta foi bastante significativa. Ela disse que não queria que o sangue se afastasse muito. Veja, portanto, que a seu modo ela sabia que não estava tentando se suicidar, mas gritando por socorro. Gritando muda e confusamente. Você mora num apartamento. As janelas ofereciam morte muito mais fácil, rápida e segura. No entanto, e há mais, Débora sabia que o sono de vocês era leve porque o dela também era. Quer dizer que foi uma atitude premeditada? Uma coisa planejada com antecedência? Não conscientemente, é claro, mas a mente dela escolheu o melhor caminho. Afinal de contas, agora ela está aqui. Seu grito de socorro foi ouvido. Vamos voltar um pouco atrás de novo. As colônias de férias e a escola. Sempre houve atritos entre Débora e suas colegas? Resolvia os problemas sozinha ou recorria a você? Eu procurava ajudar, é claro. Lembro-me de várias ocasiões em que ela precisou de mim e eu fiquei do seu lado. Certa vez as aulas mal tinham começado e ela começou a ter problemas com um determinado grupinho. Convidei-os para um passeio no jardim zoológico. E foi bastante para quebrar o gelo. Nas colônias de férias, durante o verão, muitas vezes as pessoas não a compreendiam bem. Eu, então, sempre procurava ser amável com os professores. E isso facilitava um pouco as coisas. Ela teve um problema sério com as professoras da escola pública da cidade. Convidei essa professora para um chá. Conversa vai, conversa vem, expliquei que a minha filha tinha medo das pessoas. Que isso, algumas vezes, era mal interpretado. Enfim, ajudei a professora a compreendê-la. Ficaram amigas enquanto Débora frequentou a escola, e no final a professora veio me dizer que conhecer Débora foi um verdadeiro privilégio. Era uma menina realmente excepcional. De que forma Débora encarava essa ajuda? Bem, ela não mostrava aliviada, é claro. Esses problemas crescem muito nessa idade e eu me sentia contente por poder ser a verdadeira mãe para ela, ajudando-a nesse tipo de coisas. Minha própria mãe nunca pôde. Numa visão retrospectiva, de que forma eram sentidos esses tempos e de que forma você se sentia? Feliz. As pessoas com quem Débora tinha dificuldade eram conquistadas e eu me sentia feliz por poder ajudá-la. Tive que me esforçar um bocado para superar minha própria timidez, para me divertir nos lugares aonde eu estava. Cantávamos e brincávamos. Precisei aprender a fazer as pessoas se desinibirem. Senti orgulho dela e nunca deixei de dizer isso. Também nunca deixei de dizer o quanto a amava. Débora jamais ficou desprotegida ou sozinha. Entendo, concordou a doutora. Esther, no entanto, teve a impressão de que ela não estava entendendo. De certo modo, tinha se configurado um quadro falso das coisas, que ela procurou corrigir. Lutei por Débora, durante toda a sua vida. Talvez isso tenha começado com o tumor. Não fomos nós, não foi o amor que Jacob e eu tínhamos um pelo outro ou por nossos filhos. Essa coisa horrorosa aconteceu apesar do nosso amor e de nossos cuidados. Durante muito tempo, você soube que as coisas não iam bem com a sua filha, não é? Antes mesmo do psicólogo da escola. Na sua opinião, quando começou o problema? Página 42, Ellen, do futuro. Durante muito tempo, você soube que as coisas não iam bem com a sua filha, não é? Antes mesmo do psicólogo da escola. Na sua opinião, quando começou o problema? Vejamos.
As férias na colônia, não. Foi antes disso. Como é que uma pessoa percebe que a atmosfera mudou? De repente, pronto, a coisa acontece. E quanto à colônia? Era o terceiro ano consecutivo que ela ia. Tinha 9 anos de idade. Fomos visitá-la no final do verão e ela nos pareceu infeliz. Contei-lhe como eu mesma tinha conseguido superar certas dificuldades de crescimento fazendo esportes. É um bom meio de se obter reconhecimento e fazer amigos quando se é jovem. Quando fomos embora, parecia estar tudo bem. No entanto, desde aquele ano, alguma coisa começou a funcionar mal nela. Daí em diante, foi como se ela mantivesse a cabeça baixa, já esperando pelas bofetadas. Esperando pelas bofetadas? Repetiu a doutora pensativa. E então veio a época, isso depois, a época em que ela mesma começou a providenciar as pancadas. Esther voltou-se para a doutora, os olhos transbordando de gratidão. É isso que é a doença? Um sintoma, talvez. Tive um paciente que costumava aplicar em si mesmo as torturas mais pavorosas. E quando lhe perguntei por que agia assim, respondeu: ora, faço antes que o mundo faça. Eu insisti: por que não espera para ver o que o mundo realmente faz? Ele respondeu: você não entende? Mais cedo ou mais tarde acontece. Assim, pelo menos, sou eu dono da minha própria destruição. Esse paciente ficou bom? Ficou, só que vieram os nazistas e os infamaram em Dachau, onde ele morreu. Estou contando isso porque quero que você entenda que é impossível tentar refazer o mundo para proteger as pessoas que amamos. O que não significa que você deva se mortificar por ter tentado. Sim, eu já tinha que tentar melhorar as coisas, disse Esther, recostando-se na cadeira pensativa. Veja agora que, de certo modo, cometi erros e erros graves, mas muito mais em relação a Jacob do que a Débora. Calou-se, fitando a doutora com olhos incrédulos. Como eu pude fazer isso com ele? Todos esses longos anos, desde aquele apartamento caríssimo, e mais o período em que vivemos de caridade de papai. Anos e anos permiti que Jacob ficasse em segundo plano. E ainda hoje, papai acha, papai quer. Como pude? Quando é que ele era meu marido? E seus desejos tão simples e modestos? Olhou de novo para a doutora. Amar apenas não basta, não é? Meu amor por Jacob não me impediu de magoá-lo e humilhá-lo, aos seus próprios olhos e aos de meu pai. E nosso amor por Débora não nos impediu de, causar essa doença. A doutora Freud observava o contraste entre a Esther dos modos estudados e a fisionomia circunspecta, e a Esther, mãe, daquelas palavras sentidas de amor e sofrimento, e de uma que parecia de uma decepção mortal. Comovida com a sinceridade de seus sentimentos, ela disse num tom de voz suave: deixe que nós, Débora e eu, procuremos as causas. Não se torture e nem se culpe a si, ou ao seu marido, ou a qualquer outra pessoa. Ela precisará de seu apoio, não da sua autorrecriminação. Trazida de volta à realidade, Esther compreendeu que teria que enfrentar a Débora do presente. Como? Como saber o que dizer quando estiver conversando com ela? Sabe, ela não quer ver Jacob, e seu olhar era tão estranho, um olhar de sonâmbula. Da última vez que eu a vi... Só uma coisa é realmente perigosa, sobretudo agora que ela se mostra tão sensível a isso. E o que é, doutora? Mentir. Ambas se levantaram, terminaram a entrevista. Muito curta, pensou Esther. Não deu nem para dizer nem um décimo do que precisava ser dito. A doutora Freud conduziu até a porta e procurando tranquilizá-la. Sabia por experiência que a versão da filha diferia radicalmente da apresentada pela mãe. A mãe desvelada, a filha agradecida. Se não fosse assim, a menina não estaria internada. As concordâncias e contradições entre as duas versões da realidade permitiriam atribuir a verdadeira dimensão de profundidade a uma das interpretações. Ao deixar o consultório, Esther estava convencida de que não conseguia explicar devidamente sua posição. Tinha a impressão de que, ao tentar ajudar, acabara interferindo. O hospital dera permissão para sair com Débora sozinha. Iriam juntas a um cinema, jantariam na cidade e depois conversariam. Juro, prometeu mentalmente a Débora. Juro que não vou usá-la. Não vou perguntar o que fizemos ou o que não fizemos. Passou no hotelzinho onde estava hospedado para dizer a Jacob que Débora ainda se recusava a vê-lo. A doutora sugeriu que não insistissem com a filha, pois achava que essa decisão não representava tanto um desprezo a Jacob, mas uma tentativa tímida e desorientada de tomar suas próprias decisões. Esther interpretou aquilo como uma conciliação, mas ficou calada. Pobre Jacob,
Aqui estou eu no meio de novo, encarregada de transferir a bufetada. Jacob protestou, mas acabou aceitando. Mais tarde, contudo, Esther viu, no fundo do cinema, com olhos pregados em Débora. E ao sair, viu novamente escondido na sombra, observando-as. Quando entraram no restaurante, Esther voltou a localizá-lo, parado na esquina, tremendo de frio, no âmago daquela noite de inverno. Conte como era sua vida antes de você vir para o hospital, pediu a doutora. Minha mãe já lhe contou tudo, respondeu Débora asperamente das altas e gélidas regiões de seu reino. A sua mãe contou o que ela deu, não o que você recebeu. O que ela viu, não o que você viu. Falou, por exemplo, sobre aquele tumor. Ela não sabe muito a respeito disso. Diga então o que você sabe. Tinha 5 anos na época. Idade suficiente para morrer de vergonha quando os médicos maniavam a cabeça referindo-se ao mal que a roía por dentro. Justamente sua parte mais feminina e mais secreta. Penetravam com as suas sondas e agulhas na região proibida, como se toda a realidade de seu corpo se resumisse naquela coisa perversa que estava escondida lá. Na noite em que ouviu o pai discutindo os planos para interná-la, no dia seguinte no hospital, voluntariosa como era, ardeu de ódio, sentiu-se usada, manipulada como um objeto. Naquela mesma noite teve um pesadelo. Sonhou que a devassavam com força, como se estivessem saqueando um quarto. Desmontaram e esfregaram, limparam cada uma de suas partes com sabão em pó, e em seguida remontaram-na, morta, mas apresentável. Houve, mais tarde, outro sonho com um vaso despedaçado, cuja flor representava sua própria vitalidade destruída. Depois dos sonhos, ela se afogou num silêncio mudo e atordoado. Os pesadelos não só tinham anunciado a pavorosa dor que viria a sentir. Fique quietinha agora, não vai doer nada, foi o que disseram. Logo depois veio a ferroada da agulha. Está vendo? Vamos fazer a sua bonequinha dormir? A máscara baixou, sufocando-a com a substância adocicada e enjoativa do sono. Que lugar é esse? Ela perguntara assustada. A terra dos sonhos, responderam e em seguida começara a cauterização insuportavelmente longa e dolorosa da parte proibida. Certa vez virou-se para um deles, um médico interno visivelmente perturbado com o seu sofrimento e perguntou: por que vocês todos contam mentiras tão horríveis? Ele respondeu: você então não vai ficar com medo? Dias depois, imobilizaram-na mais uma vez sobre aquela mesa e disseram: agora nós vamos consertar você direitinho. Para ela, aquilo significava que iam assassiná-la e, de novo, apelavam para o engodo mais do que óbvio da boneca. Quanto desprezo deviam sentir para mentirem daquele jeito? Quer dizer, então o que era pior do que um assassinato? O que haveria naquelas cabeças malucas, naquelas cabeças assassinas para que ficassem hipocritamente perguntando tudo bem? E depois, em meio à dor brutal, como vai a sua bonequinha? À medida que contava, ia observando a reação da doutora Freud. Estava curiosa para saber se num mundo onde as pessoas ligavam tão pouco umas às outras, seu passado despertaria algo mais do que aborrecimento. Para sua surpresa, o rosto da doutora estava contraído de raiva e a voz carregada de indignação em protesto por aquela menina de 5 anos sofrendo ali na frente das duas. Que cretinos! Quando é que aprenderão a não mentir para as crianças? Que horror! Exclamou e pôs-se a apagar um cigarro impaciente e irritada. Quer dizer que você não vai ficar indiferente? Disse Débora, tateando cautelosamente o novo terreno. Não, eu não vou. Pode estar certa disso, respondeu a doutora. Então vou contar uma coisa que mais ninguém sabe. Nunca disseram que estavam arrependidos. Nenhum deles. Por terem penetrado em mim sem a menor consideração. Por terem me obrigado a suportar toda aquela dor e a vergonha que sentia. Por terem mentido tanto e de modo tão estúpido. Mentiras que para mim soavam como um deboche. Nunca pediram que eu perdoasse a eles por essas coisas e nunca perdoarei a eles. Como assim? É porque nunca perdi o tumor. Continua lá. Continua me comendo por dentro. Só que agora é invisível. Isso pune a você, não a eles. O Upuru nos pune, a eles e a mim. Upu quê? E irrompera de repente, e ela compreendeu, horrorizada, que um de seus segredos acabara de escapulir para o mundo. Para o consultório ensolarado de sua mobília traiçoeira. A linguagem de Ir era um segredo ciosamente guardado, tanto mais inacessível às pessoas quanto mais rígido fosse o controle da voz interior. O termo Upuru nomeava o Ir a síntese das lembranças e das emoções daquele último dia do hospital, desde que todas as coisas se tomaram cada vez mais cinzentas e obscuras.
O que foi que você disse? Insistiu a doutora. Era tarde. Débora batera asas, fugindo assustada para ir, que se fechou sobre ela como um oceano, sem deixar vestígios de sua passagem. A superfície voltou à tranquilidade. Débora não estava mais ali. A doutora Freud contemplou-a longamente, distante das palavras, das razões ou de qualquer possibilidade de alívio. Como os doentes sentem medo, pensou consigo mesma, da força incontrolável que possuem. Por alguma razão não conseguem acreditar que são apenas pessoas, donas de um ressentimento puramente humano. Dias depois, Débora retomou ao mundo intermediário de onde podia conviver com a terra. Estava no corredor da sala, sentada com Carla e algumas outras meninas. Você tem o privilégio de ir à cidade? Perguntou Carla. Não, mas me deixaram sair quando minha mãe veio aqui. A visita foi boa? Acho que foi. Ela não conseguiu se controlar e acabou insistindo para que eu falasse sobre os motivos da minha doença. Mal nos sentamos e a coisa transbordou como uma enxurrada. Eu tinha certeza que ela ia perguntar, mas não pude dizer nada. E mesmo que eu soubesse, também não diria. Há momentos em que eu odeio as pessoas que me fizeram ficar doente, declarou Carla. Dizem que a pessoa deixa de odiá-los depois de algum tempo de terapia, mas eu acho que isso é papo furado. Além do mais, meu inimigo está acima do ódio ou do perdão. Quem é? Perguntou Débora, descrente de que pudesse existir um único inimigo. Minha mãe, respondeu Carla sem titubear. Ela deu um tiro em mim, no meu irmão e depois em si mesma. Eles morreram e eu sobrevivi. Meu pai se casou de novo e eu fiquei doida. Palavras cruas, palavras impiedosas, despidas de eufemismos bem educados. Impiedade e crueza. Duas regalias importantes do hospital, utilizadas ao máximo por todos, para aqueles que nunca ousaram pensar em si mesmos, a não ser em segredo. E como indivíduos estranhos e excêntricos, a liberdade significava liberdade para ser doido, pancada, biruta, lunático e, num plano mais sério, louco, insano, demente e fora de si. Havia toda uma hierarquia de privilégios para gozar dessas liberdades. As internas da ala D, mulheres que viviam gritando, com o olhar sempre esgazeado, eram chamadas pelos outros de doentes e por si mesmas de loucas. Só elas tinham o direito de se referirem a si mesmas pelos termos mais extremos da escala, tais como insanas e loucas, sem caírem em contradição. As alas mais tranquilas, A e B, ocupavam um nível inferior daquela escala de valores invertida, e só podiam reivindicar as categorias mais leves, biruta, maluco ou pirata. Tratava-se de uma norma criada espontaneamente pelos pacientes e que os recém-chegados aprendiam sem que ninguém precisasse ensiná-los. Deste modo, uma paciente da ala B que se dissesse louca passaria por faroleira. Depois que soube disso, Débora compreendeu a reação desdenhosa de Catherine, uma menina de olhos lânguidos e modos agressivos. Quando uma enfermeira disse para ela: "Ora, vamos, você está ficando perturbada." "Eu não estou perturbada, eu estou pirada", respondera a mesma. Fazia já 2 meses que Débora estava no hospital. Novos pacientes tinham chegado, outros subidos para a ala D, a dos insanos, e alguns transferidos do hospital. "Daqui a pouco vamos acabar veteranas", comentou Carla. "Velhas lavradoras dessa estranha colônia penal." E talvez fosse verdade. Tirando a ala D, o lugar já não assustava a Débora. Fazia tudo o que mandavam, e fora aquela instigadora de horrores, a doutora Freud, na sua casinha branca de aparência tão pacata. O sensor vinha interferindo de forma bastante branda. "Quanto tempo leva para sabermos se nos demos bem ou não?" perguntou Débora. "Meninas, vocês ainda estão na fase de lua de mel", aparteou uma garota sentada perto dela. "Leva mais ou menos uns 3 meses. Estou por dentro, já passei por 6 hospitais. Fui analisada, paralisada, eletrocutada, sacudida, revolvida, tomei metrazol, amatil e sei lá mais o que. Só me falta agora uma lobotomia, aí eu esgoto todos os recursos. Nada disso adianta, nem essa droga de lugar e nem nada." Ela se levantou com gestos dramáticos de condenada e se afastou. Lucky Mateon, segundo o personagem mais importante de Ir, segredou: "Para que se faça uma condenada, a vítima tem de ser linda. Caso contrário, o drama se torna uma comédia ridícula." "Tu que não és linda?" "Mate-me, senhor, sob a forma de uma águia", implorou Débora no idioma de Ir. "Há quanto tempo ela está aqui?" perguntou Carla no idioma da terra. "Mais de 1 ano, eu acho." "E isso é para sempre?" "Não sei." O inverno chegou. Dezembro. As janelas emolduravam os galhos nus e enegrecidos das árvores. Sala de estar. Um grupo decorava uma árvore de Natal. 5 pertenciam à equipe médica e 2 eram pacientes. Meu Deus, que esforço faziam para que um hospício se parecesse com um lar.
puro faz de conta. Os risos pendiam no ar tão artificiais quanto os enfeites na árvore. Nenhum vidro, nenhuma extremidade pontiaguda por sinal. E, aos olhos de Débora, tinham pelo menos a decência de se mostrarem embaraçados. Enquanto isso, na casa da doutora, sua história ia se arrastando, cheia de retiradas, camuflagens e defesas. Executando-se o convívio com Carla e Marion na ala, ia se afastando de tudo e de todos no mundo, inclusive da voz exterior que a substituía e respondia por ela quando desejava se recolher a ir. Não consigo descrever a sensação, disse a doutora. Pensou na metáfora ire a que costumava recorrer quando queria descrever para si mesma e para os personagens de Ir os seus desejos. Era frequente nos últimos anos ocorrerem pensamentos e acontecimentos os quais não tinham com quem compartilhar. No mundo inóspito à sua volta, as planícies, os abismos e os picos de Ir começaram então a gerar um vocabulário cada vez mais rico, que conseguia exprimir suas estranhas agonias e seus momentos de grandeza. Deve haver algumas palavras, insistiu a doutora. Procure lembrar para que possamos compartilhar juntas. São metáforas, você não entenderia. Talvez você possa explicá-las. Existe uma palavra. Significa olhos trancados, mas quer dizer muito mais. O quê? Corresponderia a sarcófago. Isso significava para Débora que, em determinados momentos, o alcance de sua visão não ultrapassava a cobertura do sarcófago onde estaria encarcerada. Para ela, assim como para os mortos, o mundo se reduzira à dimensão de seu próprio ataúde. Com os olhos trancados, você consegue me ver? Como uma gravura apenas, uma gravura de alguma coisa que é real. Aquela conversa estava deixando Débora terrivelmente amedrontada. As paredes começaram a pulsar de leve como um coração. Anterrabai pôs-se a recitar uma fórmula de encantamento em Iri, mas ela não conseguia entender. Espero que sua curiosidade esteja satisfeita, disse para a doutora que se recostara na cadeira. Eu não quero assustá-la, Débora, retrucou a doutora. Para quem as paredes não estremeciam. Só que ainda há muito por fazer. Eu gostaria de te perguntar, já que falamos sobre as operações do tumor, como foi que o mundo de repente ficou cinza depois disso? E o que se passou no resto daqueles primeiros anos? Era difícil falar com um vulto parcialmente submerso no cinza que cobria tudo fora de Ir. O passado, no entanto, lhe trazia uma dolorosa sensação de perda e aflição. Se a doutora pudesse decifrá-la, talvez ficasse mais fácil suportar a memória. Débora começou a revolver lembranças e, para onde olhasse, via fracasso e confusão. Mesmo no hospital, onde há anos atrás o tumor fora extirpado com tanto sucesso, de certa forma não estivera à altura dos jogos deles. Suas regras não passaram de mentiras, de tramóias, e por mais consciente que estivesse delas, não soubera se comportar no jogo, isto é, fechar os olhos e crer. A convalescença também não passou de uma grande farsa, já que a própria doença continuava existindo. Quando sua irmã Suzy nasceu, só conseguia enxergar naquele ser intruso um monte de rugas com o rosto vermelho, que berrava e cheirava mal. Os parentes, contudo, se apinhavam em volta do berço, expulsando-a, maravilhados com a beleza e delicadeza da recém-nascida. Ficaram chocadíssimos e revoltados com o que, para Débora, era uma verdade mais do que evidente. Achava feia aquela coisa, não a amava e nem lhe passava pela cabeça que viesse a ser uma companheira. Mas ela é sua irmã, exclamavam indignados. Não fui eu quem fez? Não ajudei a tomar a decisão de fazê-la. Esse comentário marcou o início do incômodo da família em relação a Débora. Uma observação inteligente e bastante precoce para uma menina de 5 anos. Disseram, mais fria, quase cruel. Honesta, sem dúvida. Ponderaram mais o fruto do ódio e do egoísmo e não do amor. Com o passar dos anos, as tias e os tios foram se afastando de Débora. Continuavam orgulhosos dela, mas não carinhosos. Quanto a Suzy, que veio saltitando atrás com uma radiante e despreocupada doçura, menina sempre com ares de moça, foi amada sem reservas. Como se estivesse possuída por um demônio, a maldição transbordou do corpo e da boca de Débora, para nunca mais abandoná-la. Por causa da operação, só começou a frequentar a escola tarde e foi rejeitada das primeiras amizades e grupos que as suas coleguinhas tinham formado em sua ausência. A mãe, boa e aflita, pressentindo a desgraça inevitável, tomou conta da questão. Fez-se anfitriã das meninas do grupo mais popular. Débora ficou tão ressentida com isso que foi incapaz de fazê-la desistir.
Quem sabe, sob os auspícios de uma mãe adorável, Débora, por mais negada que fosse, não seria tolerada? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Na vizinhança, porém, os códigos seculares de uma fortuna ainda vigoravam, e a judia imunda, que por si mesma já se considerava imunda, constituía alvo ideal para os provocadores do quarteirão. Um deles morava na casa ao lado. Sempre que a encontrava, lançava-lhe o rosto, do alto da sua nobreza, a maldição predileta. Judia, judia, judia imunda. Minha avó odiava sua avó. Minha mãe odeia tua mãe. E eu te odeio. 3 gerações de ódio. Aquelas palavras tinham uma ressonância especial. Até mesmo ela era capaz de perceber. E no verão ia para a colônia de férias. Diziam que ali não havia preconceito, o que bem poderia ser verdade, já que as diferenças entre os vários cultos protestantes de classe média sempre foram extremamente sutis. Mas o fato é que ela era a única judia. Rabiscavam palavras ofensivas nas paredes, especialmente as da privada, onde, certa vez, a menina feia do tumor gritara ao sentir a urina queimando por dentro. No entanto, não eram só aquelas crianças que a odiavam. Algumas vezes Débora já ouvira falar que um homem chamado Hitler, na Alemanha, matava judeus por mero prazer e maldade. Lembrava-se bem da cena que presenciou um dia na primavera, antes de sua partida para a colônia. Seu pai chorava com a cabeça apoiada na mesa da cozinha. Lágrimas terríveis e pungentes de um homem por causa dos tchecos e os poloneses. Nas férias, um professor de equitação da colônia declarou brutalmente que Hitler fazia pelo menos uma coisa boa, eliminando aquele povo imundo. Depois de ouvir isso, ficou imaginando se eles todos não teriam tumores. O mundo de Débora apoiava-se na certeza de que era vítima de uma maldição inata, e na crença fervorosa, ao mesmo tempo doce e amarga, em Deus, nos tchecos e nos poloneses. Era um mundo carregado de mistérios, farsas e conturbações. O entendimento dos mistérios eram as lágrimas. A realidade oculta pelas farsas era a morte. As conturbações eram combates travados em segredos, nos quais os judeus, isto é, Débora, sempre perdia. Foi na colônia que descobriu ir pela primeira vez, mas decidiu não contar isso à doutora e nem falar sobre os deuses. O coletor e seus vastos reinos. Estivera completamente absorto narrando esses acontecimentos. Ao voltar ao presente, viu a indignação estampada no rosto expressivo da médica. Quis agradecer pela mulher por se mostrar capaz de se emocionar até o ódio. Eu não sabia que as pessoas da Terra eram dotadas do interior, disse pensativamente. Sentia-se exausta. Quando voltou à ala, estava inteiramente sob o domínio de Ir. Sentou-se numa cadeira desconfortável e ficou escutando os gemidos e os gritos do coletor. E os urros oriundos dos níveis mais baixos dos reinos de Ir. Escuta, pássaro 1. Escuta, cavalo selvagem 1. Não, não é com os outros. As palavras de Ir anunciavam a eterna retirada. Olhe para mim, chamou Anterrabai caindo. Brincas com o abismo de um modo muito perigoso. Estás beirando a tua destruição, cutucando aqui e ali com o dedinho para ver o que acontece. Assim acabarás quebrando o sigilo. Vais sucumbir. Tu não é dos nossos, ralhou ao fundo o coletor. Tu nunca foste como os outros, nunca. És inteiramente diferente, disse Anterrabai. Essas palavras infundiram nela uma profunda e duradoura sensação de alívio. Alegre e silenciosamente, Débora se aventurou a confirmar essa distância. A brecha que se abrira para diferenciá-la dos outros. Guardava consigo a tampa de uma das latas de conserva, recolhida num dos seus passeios, sabendo e não sabendo ao mesmo tempo o que pretendia fazer com ela. As bordas eram denteadas e cortantes. Rasgou o antebraço com o metal e ficou observando o sangue escorrer dos 6 ou 7 sulcos abertos até baixo do cotovelo. Não sentiu dor, apenas a sensação desagradável causada pela resistência da carne. Rasgou de novo o antebraço, acompanhando minuciosamente os sulcos originais. Agia com meticulosidade, aprofundando os cortes, indo e voltando umas 10 vezes seguidas até que o braço ficou reduzido a uma posta ensanguentada. Só então se recostou e dormiu. Onde está Blau? Não encontro o nome dela aqui. Ah, você não sabe? Foi transferida para a ala dos perturbados. Cafés entrou no quarto hoje de manhã para acordá-la e encontrou uma bagunça incrível. Os lençóis e o rosto dela empapados de sangue. O braço cortado com uma tampa de lata. Um horror. Deram-lhe uma injeção antitetânica e colocaram-na direto no elevador. Engraçado. Nunca achei que aquela guria estivesse realmente doente. Sempre que nos cruzávamos, pensava. Lá vai a menina rica. Andava como se estivéssemos muito abaixo dela, para que se dignasse a nos olhar.
Tudo estava abaixo dela. É o jeito sarcástico de falar. Não propriamente o que dizia, mas a frieza. Uma guria rica e estragada. Só isso. Nunca se sabe o que se passa dentro delas. Os médicos dizem que são todas doentes mesmo, que precisam ficar aqui e que as sessões de terapia são muito difíceis. Essa vaquinha sofisticada nunca fez nada de difícil na vida.